Olá, doutor Magno, tudo bom? Que prazer, que delícia. Para ele entrar conosco. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deu certo, Cláudia, Boa que bom. noite, Que deu prima. certo? Que bom, deixa eu arrumar aqui minha câmera Também já também. ajeitei aqui para enquadrar direito. Nós estamos, olha, Fernanda Nobre, que delícia, que honra, Fernanda, que Acabei de ver o gostoso, doutor Magno adorei. também aparecendo aqui. Doutora Cláudia Galvão, também, nossa aluna. Acho que está meio torto aqui, né? Não No, parece, mas... no. Doutora Evelyn Priscila, que bom receber você por aqui. Eu tenho certeza aí que dos nossos alunos, não é, Daniel? Uma boa parte se interessou, foi bem divulgada a live, e eu tenho certeza que vai acrescentar bastante aí vamos dizer, no universo do Viscom para as pessoas que são interessadas. Né? Com certeza. É muito gostoso fazer isso É agora sempre bom. com tantas pessoas interessadas. É sempre muito bom falar sobre Viscom, é sempre muito bom falar sobre Viscom com o Dr. Daniel Magano. Eu diria que, em termos farmacêuticos e farmacológicos, o Dr. Daniel tem um conhecimento ímpar, e eu tenho o prazer de estar com ele, de até ter sido convidada por ele para dar o apoio à Health Tech Vet, a nossa farmácia que nos apoia com o Viscom Album, que graças a Deus consegue importar esse medicamento maravilhoso que nos auxilia tanto no dia a dia. E o doutor Daniel, representante da farmácia, podia falar um pouquinho sobre a farmácia, né, doutor Daniel? Enquanto o pessoal está entrando, aquecendo. Bom, primeiro que é muito lisonjeiro, mas na verdade quem tem o cabedal aqui é a doutora Cláudia, né? Tanto o cabedal do estudo quanto o cabedal da prática clínica, que como farmacêutico isso eu não tenho essa possibilidade. A gente tem o conhecimento técnico de fazer o medicamento, que modéstia à parte a gente faz muito bem, né? A farmácia Health Tech é, se não a melhor, mas uma das melhores farmácias de injetáveis aqui do nosso país. É extremamente ética e responsável, tecnicamente muito cônscia e muito preparada. Né? E topou fazer um produto complicado, com uma série de detalhes técnicos bastante diferentes do que eles estão acostumados, e não é fitoterapia, não é homeopatia, não é diluição de produto químico. Então, são coisas bem diferentes, muito bonitas, na verdade, também, né? Porque a gente, como farmacêutico, a gente precisa também procurar processos que tenham algo de belo, né? Ou algo de bom para acrescentar no nosso produto. E a Elixor justamente traz isso. Nós trouxemos isso da Alemanha, tivemos todo o apoio técnico da Elixor, né, para implantar essa preparação aqui. Então, nós recebemos um produto semi-elaborado da Alemanha, né, toda a parte do processamento da planta, da produção do extrato, das misturas dos extratos é feita na Alemanha. E aqui no Brasil, na Health Tech, nós fazemos a mistura final para fazer as diluições das doses que vão ser envasadas nas ampolas. Né? E aí, assim, parece pouco, mas é muito complexo, muitos cuidados para o produto ser estéril, para o produto ser atóxico, para o produto ser isotônico, além de tudo, passar por todos os procedimentos especiais que vêm do reconhecimento da antroposofia a partir né, da observação de processos da natureza que são levados à arte farmacêutica. Então, isso foi incorporado de uma forma muito boa pelos colaboradores da Health Tech. Eles fazem isso com muita alegria e com muito respeito, né? Então, isso me deixa muito feliz por um lado e muito tranquilo pelo outro,
né, de nós termos essa qualidade. E isso é obra de uma pessoa que infelizmente já não está entre nós. O João Teruya nos deixou há um pouco mais de um ano, uma pessoa jovem, uma pessoa de grande entusiasmo, né, que acolheu a ideia de fazer o Viscom e nos conduziu nesse processo de uma forma muito tranquila e assim, com uma efetividade muito boa. E agora, claro que a gente até, de certa forma, homenageia o João quando a gente continua esse trabalho de uma forma responsável e ética. E assim, temos na doutora Cláudia uma parceira muito especial, né? Temos trabalhado muito bem em conjunto, né? As ideias e o estudo flui de uma forma muito tranquila, dela para mim, de mim para ela. Então, assim, eu penso que isso é em benefício de todos, né, de quem participa das nossas conversas, dos nossos cursos, né, de quando a gente é estimulado com perguntas, né, então a gente tem esse trabalho conjunto. Eu agradeço muito a Cláudia e é uma honra estar perto aqui desse trabalho. Bom, eu que tenho que agradecer Daniel, a Health Tech Vet, o nosso pessoal de apoio da farmácia. Mas agora nós vamos conversar sobre o que realmente interessa. Eu estive pessoalmente em Quito, agora em julho de 2023, tive esse prazer de pegar o avião e ir embora para Quito e participar de um congresso que tinha mais de 270 médicos, e a doutora Cláudia, a única brasileira, a única médica veterinária, e pude receber de presente tanto conhecimento. O doutor Daniel acompanhou online, mas nós estávamos juntos comentando, né, apreciando essa oportunidade que já foi mais presente, agora pós-pandemia foi a primeira, né, Daniel? E a gente pôde atualizar, encontrar com os colegas que utilizam Viscom, e aí a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu nesse congresso. Mas antes, a gente precisa falar para vocês que quem estiver na live precisa pôr o seu nome completo na live, porque nós vamos fazer o sorteio de uma vaga para o nosso curso, que começa no dia, que será dia 19 de agosto, no próximo, não este sábado, o próximo, das 10 da manhã às 6, um curso que vem repleto desse conhecimento que tanto eu como o Daniel adquirimos recentemente nesse congresso, ou seja, conhecimento fresquinho, reforçando coisas que a gente já vem comentando já faz um tempo, mas principalmente, vamos dizer, reforçando a importância do calor, que é o que nós vamos comentar hoje, no tratamento com Viscom Album. Então, eu gostaria que vocês não esqueçam, exatamente, Magno José, perfeito. Escrevam seus nomes, amanhã o pessoal da farmácia, a Verônica, a nossa farmacêutica, vai fazer o sorteio e entra em contato com vocês, para vocês saberem quem recebeu no final a vaga, né, doutor Daniel? Sim, então, por favor, né, aqui no comentário coloquem o nome de vocês, quero participar do curso, alguma coisa parecida com isso. E é claro que quem tiver algum comentário sobre o que nós estamos falando, uma pergunta ou falar, não, está tudo errado, também pode, por favor, faz muito bem. Tá? Eu não pude ir para Quito, não tive condições de sair daqui, fiquei sentadinho aqui na minha mesa, acompanhando pelo computador, enquanto a doutora Cláudia estava lá pessoalmente, e olha que me fez falta, porque eu sei que tinha algumas pessoas lá que eu conheço de outros eventos, que eu precisava dar um abraço pessoal, né? Então a Cláudia transmitiu os meus cumprimentos à distância. Esses encontros que nós temos essa sigla IMM, né, isso nasceu dentro da Elixor já faz mais de 10 anos. O primeiro aconteceu em 2012, com um grupo
não muito grande de médicos, mas sempre a característica foi de trazer médicos de muitos lugares diferentes do mundo para escutar palestras de altíssimo nível técnico, clínico e científico, e ter muito tempo e oportunidade para trocas de experiências, de ideias. Então, em 2012, teve o primeiro IMM, inclusive, na época, ele era chamado de International Mistletoe Meeting, ou seja, Encontro sobre Visco. Em 2014, teve a segunda edição, ali participaram umas 120 pessoas, estava saindo pelo ladrão do auditório que eles têm lá. Aí, para 2016, eles construíram, eles reformaram um galpão maravilhoso que eles têm dentro do terreno deles. Ali já foram quase 200 pessoas em 2016. 2018 foi o último, que também tivemos o prazer da companhia, da doutora Cláudia, de diversos médicos e veterinários brasileiros. Foi muito gostoso aquele encontro. E sempre com essa característica: um altíssimo nível científico, técnico e clínico, e muita oportunidade de trocas interpessoais. E justamente lá no Equador, como não era possível fazer um encontro mundial, a gente, porque eu, de certa forma, fui uma parte de mentor intelectual desse encontro, né? Então, uma parte da culpa é minha também, porque eu ficava estimulando, vamos fazer um Pan-Americano. Claro que eu queria puxar a sardinha aqui para o nosso país. Mas, como eles estão justamente inaugurando uma parceria nova no Equador, eles fizeram no Equador, mas tiveram a participação da Argentina até o Canadá. Então, realmente, pan-americano. E, bom, deu no que deu. Foi maravilhoso, todos adoraram, tanto os presenciais quanto os remotos. A doutora Cláudia vai agora falar sobre algumas experiências que ela teve de conteúdos, especialmente, e eu vou complementar isso e vou talvez até fazer alguma outra pergunta para ela, mas foi uma experiência danada de boa, como se diz por aqui, e eu espero que, assim, no futuro a gente consiga fazer outros encontros de IMM regionais, né, e, quiçá, com sede aqui. Opa! E aí, Cláudia, o que você Será gostou mais? Ou por onde começou vou esse contar encontro? para vocês que foram 2 dias e meio intensos, muito assunto. O que foi bacana, além do Viscum, é um congresso de oncologia integrativa. Então, nós falamos do Viscum o tempo todo, a grande maioria desses profissionais estão envolvidos com a utilização do Viscum na oncologia de forma séria e consistente. Nós tivemos apresentação de casos clínicos, nós tivemos palestras, e eu diria que, na minha opinião, a abertura, que foi com o Dr. Juan Camilo Botero, da Espanha, ele tem uma formação muito interessante antroposófica, mas ele falou sobre, ele contextualizou o câncer do ponto de vista antroposófico e qual é a importância do Viscum no tratamento desse câncer. E aí ele deu o gancho, a entrada, que eu acredito que seja o ponto fundamental do Viscum, que é falar sobre o calor, a importância do tratamento com o calor para a gente poder controlar a progressão da doença oncológica. Ele colocou pontos que eu achei interessantíssimos. Ele abordou a termografia. A termografia é uma técnica diagnóstica que estava um pouco esquecida, né? Ela foi suplantada em algumas épocas por outras, mas de 2010 a 2020, ela cresceu exponencialmente. E eu fiquei impressionada porque você fazendo exames de termografia, então nós já estamos falando da importância do calor, e nesses exames você consegue, por exemplo, um exame de mama, você sabe onde está faltando o calor, e são áreas onde você sabe que vai projetar um câncer daqui a 10 anos. Então você tem a chance de fazer um diagnóstico 10 anos antes de um câncer de mama. Isso, assim, só reforça
várias informações que eu venho trazendo nos nossos cursos da importância do calor e do paciente oncológico se manter aquecido e todo o desenvolvimento da doença oncológica com a perda do calor. E eu até vou pedir depois para o doutor Daniel dar um pitaquinho do que nós vamos conversar em antroposofia. No nosso curso, no outro sábado, né, não neste, no outro, eu vou conversar com vocês, eu vou explicar para vocês o processo da febre e o quanto a febre é necessária para que traga a reorganização desse paciente oncológico. A distopia, a disfunção, a destruição, ela é característica dos processos de frio. E quando nós introduzimos o Viscoalbo no tratamento desse paciente oncológico, a nossa busca é trazer esse calor, porque é o calor que reorganiza o paciente, ativando esse sistema imune. E aí eu pergunto para o doutor Daniel, como é isso do ponto de vista antroposófico, que é do que a gente vai conversar com vocês também no nosso próximo curso? A visão antroposófica, a partir do que a gente chama de metodologia goetheanística, né, que é uma observação muito cuidadosa dos processos naturais, sem tentar impingir preconceitos sobre isso, né, então enxerga o calor sob, claro, vários aspectos, né, mas o que talvez tenha mais a ver com o surgimento da doença neoplásica é a influência do que a gente chama da organização do eu, do self, que é aquilo que nos torna individuais, indivíduos, que nos diferencia de qualquer outro ser da natureza, não só de outro ser humano, é aquilo que nos permite que nós, digamos, eu, para mim mesmo, com toda certeza, que não tem um outro eu em lugar nenhum do universo. E essa organização, ela se manifesta em todas as áreas do nosso organismo e do nosso corpo, né? E rege, de certa forma, algumas funções, né? Especialmente aquelas funções que cuidam da nossa individualidade. E dentro dos nossos sistemas, da nossa organização, quem cuida da nossa individualidade é o nosso sistema imune, que está vigilando e diferenciando tudo que é eu de não eu, o que é meu de não meu, né? Claro, a organização do eu tem outras funções muito importantes também, né? Agora, essa organização, ela usa o calor justamente para controlar a atividade excessiva de outras partes da nossa organização, da vitalidade, por exemplo. Se a vitalidade ficasse completamente solta, à mercê de si própria, né, e com o corpo físico, com a organização física, com a substância, a materialidade à disposição, né, ele só cresceria. A vitalidade faz crescer, faz reproduzir, né, aquoso, aquela coisa edemaciada, né, então a gente seria uma baita de uma medusa, Uma né, massa enorme, disforme, né? sem forma, né, com muita memória, mas sem capacidade de fazer nada, né. Então, o que a gente chama da nossa organização astral, né, já configura essas forças da vitalidade, né, mas ainda precisa justamente dessa organização do eu, né, para imprimir nessas duas organizações justamente a característica personalíssima que nós somos, né, e ela faz isso através do calor, né? E quando falta calor, essas organizações ficam, de certa forma, liberadas um pouco de fazer o que querem, e também ficam à mercê, ficam também enfraquecidas, né? E assim,
eu estava lembrando, né, a partir do próprio conteúdo que foi trazido no Congresso de Quito, na minha infância, eu não vou dizer agora exatamente quando foi, quantas décadas atrás foi isso, mas foram várias. Opa! Eu me lembro que o termômetro que minha mãe usava Daniel, por para medir favor, não febre... nos entregue. Não, é alguns aninhos só. Então, a gente media a febre com aqueles termômetros lindos, de vidro, com bulbo e fio de mercúrio. Era uma diversão quando quebrava, aquelas bolinhas prateadas rolando pelo banheiro, pelo tapete da sala. Era muito divertido, ninguém se preocupava com isso. Mas o que importa agora é o seguinte, a escala desse termômetro era até 37,5. Né? A partir de 37,5 que mudava de cor, ficava ou amarelo ou vermelho, alguma coisa assim. Então, a gente sabia, a temperatura deu menor do que 37,5, bora para a escola, nada de cama, nada de folga, não, vai brincar, vai para a rua, né? Ah, não, passou de 37,5, vamos ver, dar um chazinho, alguma coisa assim. Então, a gente esfriou, será que nós estamos mais frios? Porque hoje em dia a temperatura normal, considerada, é 36,5. Né? Onde é que foi parar esse 1 grau? Né? Sim. Será que isso não contribui para que tantas pessoas a mais fiquem doentes? E não só doenças do câncer, né? Tem outras doenças que também acabam se instalando por esse enrijecimento, esse resfriamento do organismo. Né? Então, assim, a antroposofia, ela abre um caminho, né, de compreensão, de ferramentas de estudo, né, de um olhar diferente, para entender isso de uma forma aprofundada, né, e de enxergar também os caminhos para sair desse Sim. poço, né, ou dessa situação onde nós estamos. E justamente alguns recursos terapêuticos, e dos quais, é claro, a gente puxa a nossa sardinha, mas não é assim, porque todo mundo concorda, né, que apesar de existirem recursos maravilhosos, além do Viscum-Album, tá, o Viscum-Album, ele engloba praticamente todos. Né? E o Viscum-Album trabalha justamente essa qualidade do calor. Né? Eu diria que para o tratamento do câncer, necessariamente precisa haver o envolvimento do calor. Do contrário, nós não temos um caminho de reorganização. Dificilmente você vai ter um sistema imune se reorganizando e reconhecendo o que é self e o que não é self, se você não reaquecer esse corpo. E como o Dr. Daniel falou, nós temos hoje vários recursos, existem várias frentes trabalhando imunidade, mas eu diria que existem uns estudos interessantes, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu comentei com os meus alunos, eu faço uma pós de oncologia integrativa com médicos, então a pesquisa está muito adiantada, e eles falam exatamente da quantidade de receptores que nós temos e de biomarcadores para câncer, onde acontecem as mutações, e por exemplo, num tumor você tem 4, 5, 6 marcadores diferentes, e aí quando você vem com a imunoterapia, que hoje vamos dizer, é a frente principal de tratamento do câncer, porque a quimioterapia, de certa forma, a gente sabe que o alcance é muito pobre, não chega a 25% realmente de sucesso. Então, as frentes hoje de pesquisa são em imunoterapia, só que você precisaria de um imunoterápico para cada um desses marcadores, o que não acontece com o Viscum, porque o Viscum, ele envolve o tumor por completo com esse calor. Então, assim, ela além de integrativa, ela é holística, frente a esse tumor que está se indiferenciando loucamente, crescendo descontroladamente. E quando você entra com o Viscum, vamos dizer, vamos chamar de a bolha de calor que ele causa em volta desse tumor, que nós sabemos, isso é estudado, já é um promotor de reorganização.
Então, eu diria que o doutor Camilo Botero, que nos deu essa palestra maravilhosa sobre o calor, ele fala que a febre é a forma mais garantida que nós temos de reverter a tendência tumoral e de combater as células troncotumorais, que é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. A preocupação não é com a célula cancerosa, a preocupação é com a célula tronco-tumoral. E eu acredito, realmente, até uma químio ou a imunoterapia que pode influenciar diversas áreas desse tumor, ok, mas quem vai conseguir reorganizar o start equivocado desse tumor, dessa doença, que vem de um indivíduo desorganizado, é o viscoalbo. Porque ele é vamos chamar de quimioterapia, porque ele é holístico, ele vai tratar o indivíduo como um todo. Então, a importância do visco, na visão do Dr. Juan Botero, realmente me surpreendeu. Foi uma parte do congresso assim, que foi marcante, acho que para todos, né, Daniel? Eu gostei demais. Foi muito impressionante e para mim impressionou também que ele trouxe, acho que da equipe dele, da clínica dele, uma pessoa com grande experiência da área psicológica. E né, nos nossos cursos a gente fala do calor muito sob o aspecto, digamos, físico, né, térmico. E ela trouxe a questão da calorosidade, né, das relações, do que a pessoa traz, né, de relações e assim, é calor de alma mesmo. Calor né? de alma. A importância de se sentir aquecido, né? E assim, no ninho quentinho, né? Essa foi a doutora Silvia Angel, ela é uma psico-oncologista. E ela quando também falta esse calor, formação né, antroposófica. Assim, como isso já indica, pelo lado da psicologia, né, justamente essa tendência, né, de formação de um câncer. Né? Assim, o paciente pode não ter nenhuma neoplasia ainda manifesta, né, mas já tem esse germe, né, dessa doença começando a consumir esse calor desse paciente, e esse paciente é capaz de manifestar isso, né, também na sua esfera psicológica. Isso, para mim, foi assim uma luz que acendeu. Assim, tudo que a gente fala e observa, né, das conversas com os médicos, ela sintetizou ali. Né? Então, isso foi, para mim, foi muito rico. Foi muito interessante. E isso a gente corrobora, Daniel, não sei se você conhece o Dr. Gustavo Vilela, que trabalha também com oncologia integrativa aqui em São Paulo. Ele fala assim, você pode ter todas as possibilidades para desenvolver um câncer. Você pode ter todos esses biomarcadores de mutação, só que se você não tiver um gatilho emocional, você não desenvolve esse câncer. E aí isso bate diretamente, ele tece considerações muito interessantes sobre isso. E o gatilho emocional, assim como a doutora Silvia comentou várias vezes, né? Porque isso dá o start da pré-cancerose, né? Que é uma coisa de uma evolução lenta, progressiva, e que vai se, vamos dizer, apoderando daquele corpo e daquele indivíduo, e você vai tendo essa desorganização. E aí eu diria que é o nosso equívoco, né? Do pensar, do sentir, do falar nosso em antroposofia. Eu realmente gostei demais da palestra dela, e eu diria uma frase que eu destaquei dela, que foi: tudo que acontece na vida anímica vai impactar o sistema imune. Então, nós voltamos novamente no sistema imune, que é uma coisa que, assim, não tem como trabalhar oncologia integrativa sem bater na tecla do sistema imune, né, Daniel? É a chave, né, do entendimento. Né? Assim, a alteração tecidual é uma consequência, né, de uma série
de fatores que aconteceram antes disso, né? E o mais emocionante é que, na verdade, se a gente consegue reconhecer esses fatores precocemente, a gente pode tratar a doença sem que ela não esteja manifesta. Pois é. Então, né, e assim, outras frases dela que eu gostei. E a psicologia pode fazer isso, né? E assim, dentro das práticas integrativas, provavelmente outras práticas têm essas mesmas possibilidades. Né? Por isso que eu acho tão importante a gente abrir o leque, né, do nosso conhecimento e trazer esses profissionais que hoje nem sempre estão tão valorizados, né, dentro da medicina integrativa. Né? Aqui no SUS nós temos hoje oficializadas 19 práticas. Né, algumas delas já bem estabelecidas, outras ainda nem tão conhecidas, né, mas elas podem ajudar muito. Né, mas, modéstia à parte, o nosso VISCOM está no centro. E só para encerrar falando sobre a doutora Silvia Angel, eu anotei também outra colocação dela, que eu acho que amarra bastante isso. Olha só, não é porque a gente fica muito indignado quando se percebe doente. Então, não é porque eu estou doente, a pergunta não é por que eu estou doente. Não é essa, é para que eu estou doente. A doença está a serviço do que em você? O que ela vai trazer para você? Porque toda situação de crise, e a doença é, eu acho que talvez uma das crises maiores na nossa vida, né? Dificilmente alguém vai, independente de qual for a doença, mas todo mundo entra em contato com isso a partir do momento que está vivo. Falamos da criança com febre, né? Então, assim, para quê? O que essa doença quer trazer de aprendizado para você? E aí, no nosso contexto médico veterinário, né, puxando a sardinha para o meu lado, por que essa família vai enfrentar um animal doente? Por que esse animal com um câncer, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, hoje eu atendi um pastor alemão com fístula anal. Quem conhece pastor alemão sabe que é uma doença muito mal compreendida, praticamente sem nenhum resultado terapêutico, e a família está desesperada, porque na cabeça deles, eles têm um cachorro de 5, 6 anos, que teoricamente ia viver 12, 13, 14, 15, e, entre aspas, está condenado a viver com sofrimento. E eles estão envolvidos nisso. Então, o que essa doença vai trazer de uma oportunidade de aprendizado para essas pessoas? E nós, como médicos veterinários integrativos, e os médicos integrativos, e os farmacêuticos integrativos, assim, o que a gente vai tirar disso? Saindo da preocupação com a medicação no concreto, mas assim, da onde vem o aprendizado de situações de tanta desafio? Eu sempre me pergunto, é esse olhar que eu quero ter, inclusive para poder acolher meu paciente. Porque quando eu acolho meu paciente, eu trago calor. Vocês percebem a importância do calor sempre? É o calor que organiza. Quando você acolhe uma situação, você aquece, você foca nela, você põe luz. É diferente de quando você não quer olhar, você não quer ver, e você começa a olhar para outros lados. Eu não quero ver, não quero resolver, não quero saber. Você desorganiza. Então, e isso vem tudo a ver com a simbologia do nosso VISCOM. Porque o VISCOM é uma luz, é um calor que traz, né? Um presente que vem para a gente poder puxar essa reorganização. Né? Mas esse congresso teve mais coisas, né, Daniel? Pois é, temos que andar, porque nós estamos só no primeiro dia, já foi quase metade da nossa live. Mas... 2 primeiras palestras. A gente pode marcar outra, se o pessoal quiser, contando mais, né? Verdade. Agora eu vou puxar um outro assunto que eu gosto demais para falar com o Dr. Daniel. Foi batido na tecla, que eu diria hoje que é uma tendência muito grande, é a vitamina C em altas doses, intravenosa, e o VISCOM álbum. Há um tempo atrás, eu não digo que fosse excludente, mas tinha o pessoal que fazia VISCOM, mas não fazia vitamina C, tinha o pessoal da vitamina C, que aqui no Brasil, para a gente, é uma coisa de uma informação relativamente recente,
mas, assim, foi batido na tecla da importância de você poder associar os tratamentos. E aí, Daniel, o quão nós podemos, você como farmacêutico pode nos dizer, associar medicamentos das mais diversas possibilidades com o nosso visco. O nosso visco impede a adição de qualquer outra terapia e quão seria interessante a gente adicionar a vitamina C no tratamento? O que você acha disso depois das nossas palestras? Não, a vitamina C você já é o entrevistado. A vitamina C, ela está próxima do visco já faz muito tempo. Eu conheci esse tratamento com vitamina C na Alemanha, um dos principais fornecedores da vitamina C no mercado alemão e fornece para muitos países. Eu visitei essa empresa e conversei com as pessoas lá. E assim, estudando a forma de ação da vitamina C, é bem interessante notar que é quase uma certa, não é bem uma polaridade, mas existe uma diferença em relação ao visco. O visco ele vai atuar na célula cancerosa de fora para dentro, né? Vai começar a inflamar esse tumor de fora para dentro, né? Até chegar na célula, né? A gente conhece os componentes, as viscotoxinas podem destruir a membrana celular, mas é muito mais comum a entrada das viscolectinas, mexer na síntese proteica. Isso tem vários estudos que mostram isso, e especialmente fazer a indução da apoptose dessa célula, né? Então, de fora para dentro, o visco age. E a vitamina C, ela é quase como se fosse um cavalo de Troia, né? Ela se disfarça, né? Ela é confundida pela célula tumoral com a glicose, né? E absorvida no lugar da glicose para dentro do citoplasma. Isso. E a partir de dentro para fora que agora vai ter um efeito oxidante, né? O que a vitamina C na nutrição, na cosmética, nas doses nutricionais e mesmo nas doses terapêuticas mais relativamente baixas, comparadas Bioral, né? Na bioral. Aqui, a bioral, isso também, até porque nós aprendemos, né, que o nosso corpo, o fígado, ele tem mecanismos de proteger o corpo de excesso de vitamina C. Existe um nível plasmático praticamente máximo que o fígado não deixa passar. E quando a gente faz a infusão, a gente ultrapassa muito esse limiar. Então, ali a vitamina C de antioxidante passa a oxidante, e é oxidante forte, né? E vai inviabilizar a célula tumoral de dentro para fora, né? Num processo que a gente estava falando de calor, que a gente reconhece como um processo relativamente frio. Ele vai esfriando o tumor de dentro para fora. Então, não existe uma incongruência, pelo contrário, entre esses tratamentos, né? Então, e as experiências estão mostrando isso, né? A gente conversa com médicos que fazem as duas terapias, né? E eles falam que os resultados se multiplicam, né? E assim, as duas terapias são completamente compatíveis com todas as outras oncológicas, né? Elas não são excluídas ou não são excludentes, né? O viscoalbo, na verdade, ele vai com qualquer terapia, né? Lembrando que as únicas contraindicações do visco é a alergia ao visco, a processo febril, a uso de fármacos imunossupressores, né, que só se usa praticamente em 2 casos, quando você tem uma doença autoimune altamente ativa, onde você precisa realmente engessar essa ação
imunológica completamente descontrolada, ou em caso de transplante heterólogo, né? Então, isso são situações muito raras, na verdade, na prática. E fora isso, o Viscum anda com todas as terapias, né? Ainda a coisa de nem 2 meses saiu uma publicação de um estudo clínico, aliás, um tipo de estudo clínico que eu acho muito interessante, que está aparecendo, chamado estudo clínico de mundo real, Real World Study, né? É um estudo que, a rigor, é um estudo retrospectivo, porque olha para grupos de pacientes que foram tratados, ou seja, não existe uma intervenção planejada, mas se observa esses pacientes. E esse estudo justamente olha especialmente para a segurança do uso concomitante do Viscum Album com radioterapia. Um pouco antes desse estudo, saiu um outro estudo sobre a segurança também do uso concomitante da viscoterapia com a terapia-alvo, né? Os targeted therapies, esses fármacos bastante modernos, bastante caros, muitas vezes, mas que têm resolvido casos bastante complicados, né? E, assim, sempre mostrando, primeiro, segurança, total segurança, e benefício, né, do uso comum. E é claro que com as terapias complementares todas, o Viscum vai ir muito bem, né? Só lembrando, eu como farmacêutico preciso sempre lembrar, o Viscum Album é uma substância extremamente lábil, sensível, tá? Na hora da aplicação, ela precisa ser feita isoladamente. Ou seja, os tratamentos são associados, né? Não o medicamento. Exatamente. O seu protocolo vai contemplar várias possibilidades de terapêuticas. Porém, o dia que você aplica Viscum, você não aplica vitamina C. É só esse detalhe que é importante. Muito menos o que, às vezes, pela prática e pelo tempo que se gasta, e o deslocamento do paciente que às vezes está numa outra cidade, ai, que vontade que dá de colocar vitamina C e o Viscum na mesma bolsa e fazer uma infusão conjunta. É uma tentativa de aproveitar uma situação, mas infelizmente não é... É muito desfavorável, né? Isso acaba abaixando bastante a efetividade do Viscum. Sim. E também, eu diria, falando em termos de calor, é um contrassenso naquele momento, né? Mas, assim, seguindo, para a gente poder dar uma alinhavada, nós já estamos com quase 50 minutos de live, né? Então, eu gostaria de contar para vocês que nós tivemos, nesse congresso, muita informação sobre diversos nutracêuticos, foram conversados sobre várias possibilidades terapêuticas, que eu acredito que a gente vai poder, como nós fizemos, né, Daniel? Já fizemos alguns cursos falando sobre a própria vitamina C, sobre vitamina D, falamos sobre curcumina, por que usar, por que não usar, sobre outras possibilidades terapêuticas. Então, eles reforçaram bastante porque é um congresso de oncologia integrativa. E também falando bastante sobre a importância dos detox, a importância de se eliminar metais pesados, de manter esses indivíduos, aqui eu vou chamar de indivíduo, mas é um congresso humano, mas reforçamos para nós veterinários, né? A importância de não ter esse animal obeso, não ter esse animal com processos inflamatórios crônicos, de você poder manter numa dieta adequada, numa dieta saudável, a importância do exercício físico, de como eu já venho falando para vocês, né, sempre tem que ter uma reorganização de vida, para que a gente possa ter sucesso associando todas essas terapias e principalmente para facilitar esse Viscum, favorecer. Eu sempre brinco com os meus clientes, para eles poderem deixar de uma forma simples, né? Já pensou, você tem um sistema imune, os soldadinhos do sistema imune estão lá com aquele tumor e eles precisam trabalhar em volta desse tumor. Só que, de repente, tem o dente inflamado, cheio de tártaro, o abdômen cheio de gordura,
parasitas intestinais, micose de unha. Para onde vai esse sistema imune? Enlouquecido, né? Inclusive, doutora Uda Clark fala exatamente disso, de algumas das causas de câncer estão ligadas a todo e qualquer parasita, seja ele um vírus, uma bactéria, ou um fungo, ou qualquer protozoário, qualquer euminto. Então, eles falaram bastante em protocolos de detox, que são interessantíssimos, né? Para você o quê? Limpar o terreno. Sempre a gente trabalhar com o terrain, que é o terreno, a limpeza do terreno, para poder favorecer a terapêutica. Porque muitas vezes você vai falar, mas o visco não funcionou. Como estava o terreno desse paciente? Ele estava livre de todas vamos dizer, esses empecilhos para que esse visco pudesse trazer toda aquela organização ao redor daquele tumor e naquele organismo como um todo. Então, isso foi uma coisa que foi conversada bastante, né? E nós tivemos uma aula do Dr. Arturo O'Byrne, né, Daniel? Como você que fala o nome dele correto? Não, né, a gente costuma ouvir aqui no Brasil e nos países da América do Sul a forma O'Byrne, né, que a gente fala. Mas em inglês seria O'Byrne. Mas é conhecido mais como Dr. Arturo mesmo e vamos embora. Então, e o Dr. Arturo O'Byrne deu uma aula maravilhosa de atualização em imunologia, né, Daniel? E profundeza, meu Deus. E numa simplicidade, trabalhou imunidade inata, imunidade adaptativa, as respostas TH1, TH2, onde o viscum atua, o equilíbrio que o viscum traz, comentou sobre CD4, CD8, o que a gente tem envolvido nessa resposta imune, tanto do ponto de vista do próprio tumor, a biologia tumoral, provocando essa desorganização, e a possibilidade do viscum trazer a reorganização, né? Foi uma aula, assim, muito bacana para todo mundo ali que precisava fazer uma revisão, né? Foi muito interessante. A gente pode conversar um dia sobre isso também, né? E que mais, Daniel, que você lembra de interessante para a gente começar aí infelizmente, então, começar a nos despedir, né? Nesse dia, nós tiveram as duas moças, né, assim, muito interessantes. A doutora Channing Paller, responsável por uma área importantíssima de pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, né, mostrando justamente o quanto que uma entidade que é o ícone, praticamente, da pesquisa oncológica do mundo, tem se debruçado sobre pesquisas dentro da medicina integrativa, especificamente o viscum album. Ela é a chefe da pesquisa mais avançada que eu conheço hoje com o viscum, está em andamento, foi publicada a fase 1 agora em março, se não me engano, ou fevereiro. Então foi bem interessante, muito profundo, muito técnico, né? E depois, quase um contrapeso a isso, uma carga bastante emocional, o relato da Ivelisse Page. Né? É uma história impressionante, né, de uma moça que teve um câncer gravíssimo, tinha histórico familiar pesadíssimo, se tratou usando o viscum album e assumiu como tarefa de vida ajudar as pessoas, especialmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, a terem acesso a essa possibilidade terapêutica. E, então, ela tem uma fundação... Um site, né, Daniel, do Believe Big. Acho que para quem está interessado... E, assim, é uma fundação que apoia pacientes, é uma fundação que trabalha, né, com apoio a pacientes, a informação, ao acesso aos tratamentos, né, e está junto com outras pessoas coordenando também essa pesquisa. Né.
Então, eu já tive contato com a Everisse outras vezes, e cada vez que eu ouço essa mulher, assim, dá aquela esperança, né? Assim, existem seres humanos que realmente fazem diferença, e ela é uma delas. São seres humanos que deram certo, né? No ponto de vista, Também, estão contribuindo, né? E então, para quem se interessar, procure por Believe Big. O Believe Big é a fundação.org. É bem interessante, e ali também tem vários relatos de casos, e eles facilitam o acesso ao tratamento com câncer. Tem muita informação, é bem bacana. E ela é uma gracinha, nossa, é maravilhosa. E por último, eu acho que o brilho final do Dr. Eric Marsden, né, Daniel? Foi assim... quase fala nosso amigo, porque ele esteve aqui no Brasil em 2017 e já fez uma legião de fãs, né? No simpósio de Visco-Albo no Recife. Foi fantástico aquele simpósio de 2017. Ele entrega o conhecimento com a maior facilidade, né? A gente vê que é uma pessoa de coração aberto, querendo transmitir o que ele conhece, né? E faz uma diferença. O Dr. Eric Marsden, alemão, né, Daniel? Você tem mais contato com ele. Não, ele é canadense. Canadense, ele canadense. Tem uma clínica fabulosa ali na região de Toronto, e justamente ele tem uma experiência clínica, porque, assim, enorme, porque ele tem uma quantidade de... Ele tem uma equipe, né, que trabalha com ele coordena essa equipe, mas ele faz dezenas de infusões em pacientes de câncer toda semana, e documenta isso tudo, né? Assim, infusões de visco, infusões de vitamina C, de uma série de outros produtos, especialmente na área nutracêutica, justamente o que a Cláudia estava falando agora há pouco, e justamente traz essa experiência, esse conhecimento primeiro, com uma gratuidade, assim, de realmente entregar isso como presente, esse conhecimento, e, por outro lado, com uma simplicidade, né? E torna, assim, de uma forma muito didática, né? Não fica complicado, é muito fácil de entender, né, o que ele faz. Facilita, né, o conhecimento. E assim, ele deu ele dicas tem uma experiência interessante com o Visco-Albo intravenoso. Ele fez vários comentários, né, mostrando como ele trabalha com o Visco-Albo, enquanto isso é interessante. E aí eu sempre falo que o Visco intravenoso, para nós veterinários, é extremamente interessante, porque ele vira mais uma possibilidade terapêutica dentro da sua clínica, como uma proposta de mais um tratamento que a sua clínica pode oferecer. Você acompanha o paciente de perto. No nosso caso veterinário, eu vejo muito poucas reações, eu tenho um resultado interessante e o animal fica muito bem. E você aí tem a possibilidade de usar doses de visco bem mais altas, sem ter aquelas reações que a gente tem. Não que o subcutâneo, pelo contrário, eu adoro o subcutâneo, mas o intravenoso, e ele, durante essa palestra, ele desmistificou muitas coisas, né, Daniel? Como você usa a sua forma de usar, como que você acompanha esse paciente, realmente eu fiquei bem satisfeita, sabe? E aproveitando um ganchinho, hoje eu tive um feedback de um cliente que trouxe para mim um cachorrinho que tem tem melanoma e mastocitoma, que eu venho tratando, e a fosfatase alcalina dele era altíssima. E a pessoa que levou para o oncologista falou assim, isso aí não funciona, é perda de tempo. Conclusão, nós estamos com 30 dias de tratamento e a fosfatase dele despencou. E ninguém sabe explicar por quê, exceto nós que sabemos do quão o visco influi, inclusive, na fosfatase, né? Então,
foi uma das coisas que foram comentadas, né? Dessa reorganização do organismo como um todo, que eu gosto de frisar. E a possibilidade desses tumores, essas neoplasias mais complicadinhas, né, que a gente pega mais sistêmicas, ou mesmo de órgãos abdominais do sistema metabólico motor, a importância do visco intravenoso, e ele reforçou bastante. Então, eu acho que a gente vai preparar vocês mais para o uso do intravenoso, né, Daniel? Acho que vale a pena, né? Sim, é um assunto que tá crescendo, inclusive, já dando uma palhinha, dia 29 de agosto tem um mini curso sobre fundamentos da viscoterapia por infusão endovenosa, logo depois do nosso curso, né, do dia 19. E agora, assim, eu estou vendo aqui no nosso chat, tem algumas perguntas, e algumas perguntas bem interessantes. Tá? Algumas delas, pessoal, a gente não vai conseguir responder aqui. Algumas delas, na verdade, assim, vão ser respondidas com certeza durante o curso. Né? Então, se for possível fazer o curso, isso vai ser respondido. Tem uma pergunta de um médico. Antes de você responder, Daniel, eu vou pedir novamente para quem quiser concorrer à vaga, porque teve gente que entrou depois, concorrer à vaga do nosso curso dia 19 de agosto, que é ao vivo, mas é gravado, vocês vão ter o material gravado e vocês recebem inclusive o PDF das palestras, né, que eu e o Daniel damos o curso, vocês vão ter esse material disponível. Então, quem estiver interessado em concorrer a uma vaga, por favor, escreve seu nome, quero concorrer à vaga, que amanhã a Verônica da Health Tech Vet, a nossa farmacêutica, vai fazer o sorteio e depois a gente entra em contato com vocês, tá bom? Lembrando aqui que o nosso curso, dia 19 de agosto, vai trabalhar muito dessas informações novas desse congresso que tanto eu como o Dr. Daniel participamos, e a gente espera por vocês, né, Daniel? Com certeza. Sim. Então, eu tenho uma dificuldade aqui um pouco grande de lidar com essas coisas pequenininhas aqui no celular, né, mas a doutora Aline fez uma pergunta muito legal sobre a qualidade de calor no visco. E aqui, realmente, doutora Aline, sinto muito, a gente não tem tempo de abordar na live, mas no curso a gente vai aprofundar muito esse aspecto. Né? Aí, você está conseguindo? Eu não consigo voltar no meu aqui, Daniel. Perguntou sobre a dose da vitamina C. A doutora Cláudia e eu vamos falar sobre vitamina C, doutora Cláudia especialmente, mas só dando uma palhinha, são doses altas. Basicamente entre 1 e 2 gramas de vitamina C por quilo, tá? É alto. Mas, assim, existem critérios e cuidados para se fazer isso a gente vai falar durante o curso. Aqui uma pergunta de um médico, doutor Estácio. Doutor Estácio, muito obrigado pela honra de estar aqui nos prestigiando. Ele estava preocupado em se a gente ia falar só sobre a parte veterinária. Não. E ele pergunta sobre transplantes autólogos. Então, doutor Estácio, como no caso do transplante autólogo não se usa imunossupressão, porque não precisa, não tem problema com o visco. O visco não tem problema com o transplante em si. Só que o visco ele é imunoestimulante. Né? E o transplantado heterólogo, ou o paciente que precisa suprimir a atividade imunológica porque tem uma doença autoimune grave, né? Precisa brecar, né? E o visco vai lá tentar reforçar. Então, são realmente ações completamente antagônicas que não funcionam juntas. Então, e agora, imunossupressores daqueles pesados, tá? Não entram os corticoides aqui. Os corticoides são não supressores, são supressores. Sumiu a palavra, desculpa. Mas eles não suprimem, eles diminuem, mas não desligam completamente. E dá para usar visco com corticoides, mas não dá para usar com tacrolimo, com esse pessoal aí. Né? Doutora
Evelyn, Priscila, tem aqui uma pergunta bastante detalhada sobre um tratamento de visco. Aqui na live não é um lugar, infelizmente, para a gente conversar sobre esses casos assim. Então, nos nossos cursos a gente aborda isso, mas eu acho que isso é um assunto que deveria ser conversado diretamente com o médico, ou se a doutora é médica, a gente pode conversar diretamente sobre esse caso. Sabrina Tome está jogando confete. Sabrina Tome nos ajudando aqui a... Eu quero agradecer a Sabrina Tomé, que ela está me dando uma grande força na divulgação de todo o nosso trabalho. Ela está fazendo esses vídeos legais? Então, parabéns, e ela está nos ajudando, inclusive, aqui hoje, né? Renato Rabá, que delícia você por aqui, agradeço muito. Bom, doutora Hermes, que prazer. Doutora Hermes está lá longe e nos está prestigiando aqui. Doutora Hermes, boa noite, muito obrigado. Médico também. Então, não só veterinários aqui, mas médicos também. Bom, então, lembrando uma última vez, dia 19/8, às 10 da manhã, vocês encontram o link, tanto na Health Tech Vet, no ciavet.sp, no Doutora Cláudia Integrativa. Então, tem várias formas, o link está à disposição, tem forma de pagamento, vocês vão, é facilitado. Vocês, estando no nosso curso, vocês entram, após o curso, automaticamente num grupo de discussão de casos e de apoio, onde eu e o Dr. Daniel estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, e tem a contribuição de todos os colegas. Nós já temos mais de 120 colegas nesse grupo, trocando informação, trazendo casos interessantes. Quanto mais vocês participam, mais enriquece a experiência de todos. Né? Deixando bem claro que a gente vai acrescentando os alunos novos. Então, sabe, vamos aproveitando a experiência daqueles que já estão começando a usar as perguntas novas, às vezes perguntas cabeludas, né, doutora Cláudia? Tem casos complicados ali que a gente vai destrinchando. Outras coisas que, assim, aquecem o nosso coração, o meu, pelo menos, quando mostram casos de evolução, né, interessante, quando a gente aprende, né, são sempre, cada caso é um indivíduo, né, cada caso é um caso para se aprender. Então, é muito rico isso, eu realmente, claro, sou suspeito, mas eu assim, é muito enriquecedor, né, e ressaltando, quer dizer, a gente faz questão de não fazer um curso caro, né, a gente quer fazer um curso acessível, tá, e nós temos uma plataforma que permite o parcelamento desse valor no cartão de crédito. Então, assim, a gente não gostaria de que as pessoas não participassem por essa razão. Exatamente. E também tem aqueles casos, mas eu tenho um compromisso às 2 da tarde até às 3, não, vai ficar gravado. E assim, a gente tenta ser bem rápido para colocar essa gravação no ar, e vocês podem assistir aquilo que faltou, rever aquela aula que vocês gostaram, ou aquela que por alguma razão não ficou tão claro. E tem que não ficou claro, nós estamos lá para responder as perguntas. Bom, falamos Daniel, muito. Eu acho que a gente deu um pitaco bem bacana para esse pessoal. Tem bastante informação interessante para poder entender o processo de calor que o visco causa e traz. E a gente vai destrinchar isso de uma forma mais técnica. Nós vamos falar sobre a antroposofia, que é uma coisa que as pessoas estão começando a tomar conhecimento e percebendo a importância dela nas nossas vidas. Talvez um caminho de cura realmente baseado na espiritualidade e principalmente na consciência, né? E se Deus quiser, eu espero encontrar vocês lá no nosso curso dia 19, né, Daniel? Eu também por aqui espero agradecendo e me despedindo. Eu agradeço profundamente aqui a disposição da doutora Cláudia em fazer essa live conosco. Preciso agradecer toda a equipe da Health Tech. Nós temos uma equipe de apoio do marketing que nos possibilita fazer esses eventos, nos ajuda com material de divulgação, nos ajuda com
a informação técnica, quer dizer, quem me ensinou a lidar com esse Instagram foi o pessoal lá. Para mim, isso já está acima das minhas possibilidades. Mas não só, eu também preciso expressar aqui minha gratidão a todas as pessoas que nos ajudam na HealthTech, da área comercial, o pessoal que faz o atendimento, que tem que lidar com vários sistemas. Assim, vocês não fazem ideia de como é complicado atender uma receita. Né? Tem que ser tudo documentado, tem que ser tudo conferido 2 vezes, na entrada, na saída, né? No laboratório, o pessoal que faz com tanto carinho esses produtos. Tá? Então, isso aqui fica meu agradecimento público a essas pessoas, mas especialmente o que mais nos alegra, o que mais nos aquece, é a presença de vocês. Né? Vocês que estão interessados, que querem, assim, ouvir aquele pouquinho que a gente tem para compartilhar, a gente estuda, né? E a gente gosta de compartilhar aquilo que a gente aprende, né? Até porque eu tenho certeza de que a grande maioria de vocês, se não todos, sabe muito mais do que eu. Tá? E tem um último pitaquinho, Daniel. Eu conto para eles ou não conto? Ah, será que pode? Eu acho conta, a gente conta ou não conta? Conta. Então, aguardem em setembro o primeiro livro de Viscum Album para veterinários no mundo sairá fresquinho para vocês. Acompanhe as nossas redes. A doutora Cláudia Costa, um parto lindíssimo desse livro. Eu acompanhei, acho que as últimas semanas de gestação. Tá faceado pelo Dr. Daniel Magano. Você vê a honra que eu tenho. E assim, esperem, vai ser um vai marco. Vai facilitar a vidinha de vocês. Vai ser bom. Né? Gente, uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada por vocês estarem conosco aí durante essa hora tão gostosa. Quero agradecer Daniel, que Daniel é aqui, ó, no coração. Estamos juntos dia 19 com vocês todos, se Deus quiser. Uma boa noite, um beijo para todos. Gente, boa noite. Passem bem, levem todos esses conteúdos para o sono. A live fica gravada nos respectivos perfis. Alguém perguntou sobre o YouTube, eu acho que tecnicamente vai para o YouTube. Não tem jeito. Eu consigo pôr. Foi, tá? Então, eu consigo, vou colocar lá. Vai sim, vai tá no nosso YouTube. Tá bom? YouTube Doutora Cláudia Costa Integrativa, tá lá. Lá tem palestra sobre Viscum, tem palestra em inglês sobre Viscum, e aos pouquinhos a gente está colocando um pouquinho, cada vez mais informação. A gente chega lá, se Deus quiser. Gente, boa noite. Fiquem com os Obrigada, amigos. um beijo a todos. Boa noite.